O Brasil é um país maior da América do Sul. É um país que tudo que planta nesse país, nessa terra, com certeza produz. Então vem comigo que a gente sempre estará comentando alguma coisa do Brasil. O que tem no Brasil é muita desigualdade, né? Muita pobreza também tem, com certeza, né? Mas é um país que é hospitaleiro, que recebe pessoas de todas as nações, né? Todas etnias, né? Alemão, francês, inglês, espanhol, né? Venezuelano e assim por diante, né? Pessoas de todos os países, né? É um país hospitaleiro, é um país que tem tudo para ser próspero. Porém, a corrupção é o mal que tem em muitos países, inclusive no Brasil. A corrupção, ela gera miséria, né? A corrupção, a política de esmola para o povo é o problema, né? Porque é uma política desastrosa, dá esmola, dá migalhas para as pessoas, seja o país que for, não é bom. As pessoas, os antepassados, as pessoas do passado, os avós, bisavós, trisavós, né? Eles aprenderam lutando. Quantos que já contaram que começou o aprendizado no campo, né? Com 10, 12 anos, né? Já começou a fazer alguma coisa e até trabalhar, né? Com essas idades, né? Idade de 12 anos, 13 anos, né? Então, eles vieram do trabalho. O trabalho é muito importante para as pessoas, com certeza. Todos precisam do aprendizado, né? Eu não incentivo de maneira nenhuma obrigar crianças a trabalhar. Não, isso não. A criança ela tem que estudar, ela tem que aprender. Né? Isso é importante, né? Ir à escola, dar os primeiros passos e depois começar a aprender a estudar, para que quando mais velhos, né, quando chegar à sua mocidade mais elevada, ele tenha uma profissão, né? Porque um país que tem ideologia, que só prega esmola, né? Deixa o povo pendurado, só prega esmola, ou então ensina esmola, ensina que dá migalhas para o povo. Isso daí não leva a nada, né? Isso daí só deixa o povo enganado, né? Quanta gente são enganado por migalhas, né? Por até esmolas, né, políticas, esmolas políticas, né? O povo precisa de estudo e de trabalho, né? E corrupção não leva a nada. Corrupção só traz miséria, né? Então nós estamos num país que tem culturas importantes, né, do trabalho, né? O Brasil, a gente sabe que é um grande player de agronegócio mundial, tanto em produção quanto em exportação, né? O Brasil tem diversas culturas, né? Solos muito bom para o plantio, né? Para plantar, né? Grãos, cereais, né? É um país continental, né? Diversidade de agrícola, que possui e possibilita o manuseio de vasta gama de culturas.
Então é um país muito importante, né? Os cultivos são muito. O que é cultivos? Eu quero falar agora, né? Aproveitar ao iniciar, né? O que é cultivo? O cultivo chama-se cultivo, por exemplo, todo o processo de produção agrícola, né? Que envolve uma série de etapas até que a planta esteja pronta para a colheita, né? Então, tem vários cultivos, né? A etapa de cultivos agrícolas envolve a identificação do melhor método de tratamento do solo de acordo com a região. E as principais culturas, né, do Brasil nos dias atuais. Por exemplo, a soja, né, é um dos principais produtos, né, que é consumidos no mundo, né? O consumo de soja são mais de 5.000 anos no Oriente, né? Oriente, eles alimentam com as sojas há muito tempo, né? A partir de 1914, o grão chegou ao Brasil e fez sua trajetória, né? Em vários estados. Os principais polos de produção de soja, por exemplo, no país é o Mato Grosso. E também tem em outras regiões, né? Em outras regiões tem a soja também, em várias regiões, vários estados, né? E a soja é o grão mais produzido e exportado no Brasil, né? Então, movimentando a economia brasileira, tendo marco significativo na construção do PIB. Em número, segundo a estatística divulgada pela USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, os brasileiros colheram 156 milhões de toneladas de soja entre 2022 a 2023, né? E temos também o milho, né? Segundo dados da USDA, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador de milho do mundo em 2023, com mais de 56 milhões de toneladas exportadas, né? Então está aí, né? Em 2013, e acontecia desde 2013, né? Sendo o Brasil responsável pela fatia de 32% de exportações de soja, né? Enquanto os Estados Unidos exportaram cerca de 23% nesta safra, né? Então, o maior produtor de milho, por exemplo, do Brasil é o Mato Grosso, né? Assim como na maioria dos grãos, né, a produção de milho no país é no Mato Grosso, no Paraná, Mato Grosso do Sul, né? E já a cana de açúcar também, a cana de açúcar tem um papel para além do consumo na gastronomia como açúcar. Ela também é utilizada para a produção de combustíveis para veículos automotores, né? O etanol, produto resultado de beneficiamento da cana-de-açúcar, tem como benefício a redução na produção de carbono durante a sua cadeia produtiva, né? Então, os três estados, né, que lideram na produção de açúcar no país, por exemplo, é São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Goiás, Estado de Minas, né? Hoje a gente sabe que o Brasil é um produtor de cana-de-açúcar do mundo, né? Embora outros países produzam, como por exemplo, a gente fala muito a palavra Cuba, lá em Cuba é cana-de-açúcar, não sei se mudou, né?
mas o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, né? Com a participação, por exemplo, superior a 30% do marketing, né? Na safra de 2023/24. A produção de cana-de-açúcar deve chegar a cerca de 653 milhões de toneladas. Então aí vê a cultura do plantio no Brasil, né? E já tá a cultura, nessa cultura de plantio, né? Da colheita, existem alguns tipos de feijão que são cultivados no Brasil, dentre eles o feijão de corda, que é o mais comum, em receita do norte e nordeste, né? Já o feijão carioca é o mais comum, né? É o mais comum, que é comumente cultivado em região com solo mais úmido, né? Segundo a Embrapa, o Brasil é o maior produtor de feijão comum do mundo, né? Além da relevância econômica do feijão no Brasil, o alimento também constitui grande parte da dieta dos brasileiros ao lado do arroz, né? E tem o arroz, né? O arroz também, né, faz parte da cultura brasileira, né? Assim como o feijão é bastante utilizado na culinária nacional, mas sua tradição não passa apenas pelo Brasil. Muitos países da América Latina, África, principalmente a Ásia, têm o arroz como um dos principais elementos da gastronomia, né? Então, estima-se que o alimento faz parte da base nutritiva de 2,4 bilhões de pessoas no mundo. Mesmo sendo o maior produtor da América Latina, o Brasil não figura entre os 10 maiores produtores mundiais. O arroz é produzido normalmente em terras alagadas ou bastante irrigadas e planas. No Brasil, a produção de alimento vem principalmente do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com mais de 1,3 bilhões de hectares cultivados, segundo a Embrapa, né? Existe também o cultivo de arroz por sequeiro, que não depende de irrigação, mas funciona da sorte, né? Em tempos de chuvas, este plantio tem época de ano certo para ocorrer, pois mesmo que utilizando variações de espécie de arroz, né, sejam mais resistentes à planta, ainda assim precisa de água. Então a gente vê, né, que o Brasil ele tem a cultura de plantio, né? Essa cultura maravilhosa que é o plantio, né? E muitas frutas, né? Plantio de frutas, de grãos, né? Os feijões são leguminosas, né? Grãos, amendoim também, né? Que a gente não está mencionando tudo, mas o Brasil é o lugar que mais planta as frutas, leguminosas, verduras, hortaliças, né? E existe muitos, né? As frutas, por exemplo, são deliciosas e fazem muito bem à saúde. Tudo isso chama a saúde, né? Não adianta eu ficar só falando de plantas medicinais e não falar sobre a cultura do plantio, né? Tenho que falar sobre plantas, ervas medicinais, sobre a medicina natural, né? A fitoterapia, né? A naturopatia, tudo isso é bom. Mas as frutas fazem parte da saúde. Os grãos, os feijões, né? O milho, o arroz, o feijão, tudo faz parte de uma alimentação e precisamos usá-lo de uma forma inteligente, né? Para que a gente tenha uma saúde com uma imunidade alta, né?
as frutas faz muito bem para a saúde, né? Quantas plantas, árvores frutíferas, né? Elas produzem frutas que servem para o bem-estar da saúde. Por exemplo, romanceira, né? A romã também está no cenário de tratamentos de fitoterápico, né? Romanceira, que o nome da romã é Punica granatum, né? Nome científico também, né? E a romanceira, né? É uma espécie de porte médio e produz romã. Mas há vários tipos de romanceira, né? Tem as romãs, aquelas cultivadas dentro do quintal, né? Aquelas que dá em vaso, por exemplo. E tem as romanzeiras, romãs, o pé de romanzeira, né? Que elas dá mais em pomares, né? E tem de porte médio, né? Uma fruta muito usada na culinária, na preparação de drinks, também é usado no tratamentos, né, naturais, propriedades medicinais ela tem, né? Então é ideal cultivar até em casa, né? Até em casa, em vaso, né? Tem aquelas próprias, a romanceira própria para ser cultivada em vaso, né? Como plantas ornamentais, cerca-viva, também pode ser plantados em vaso. É uma árvore que dá frutos rápidos. Normalmente os primeiros surgem entre o segundo a terceiro ano de cultivo e é considerado, né, símbolo de amor e fecundidade. Também possui um significado de sorte e prosperidades, né, no ritual do ano novo, né? Ela suporta a iluminação, sol pleno, né? Sol pleno, regação cerca de 2 vezes a semana. A, pode se regar com água, né? Cerca de 2 vezes por semana. Colocar água somente se o solo estiver seco, né? Época de fruto, final de setembro até fevereiro, né? E tem o limoneiro, que é o limão, né? O nome científico, por exemplo, é citro-limão. Citro-limão, né? É o nome científico. O limoneiro também está entre as árvores frutíferas, né? Pode ter em casa, né? Ele é importante, é uma fruta deliciosa, serve para temperar, deliciosas frutas para o preparo de suco, sobremesa. É para a saúde, para vários tipos de doença, né? Mais de 50 tipos de doença, né? O limão, ele é rico em vitamina C, né? E ele combate infecção, combate vários tipos de doenças, né? Que é doenças da pele, problema de má circulação, ajuda na pressão arterial, né? Gordura no fígado, por exemplo, é um ótimo indicativo para as pessoas que têm gordura no fígado, desde que seja seguido uma dieta também para eliminar o excesso de gordura no fígado. Não é claro, né? Não é só usar o limão, tem vários fatores para melhorar a saúde, a circulação, a pressão, tudo, né? O triglicérido, né? Pode usar as folhas de árvore, né? Da folha do limão, né? As folhas do limão pode ser usado para fazer chá, né? E o limão também, uma árvore que exala um delicioso perfume, né? Os frutos começam a aparecer 3 anos após o plantio, né? É uma árvore de porte médio, né? Pode ser cultivado no solo, em quintais ou vasos, né? Então está aí. E ela suporta a iluminação e o sol pleno, né?
a regar ela, por exemplo, tem que ser 3 a 4 vezes na semana, né? Colocar água somente se o solo estiver seco, né? Época do fruto, ano todo, né? Ela dá no ano todo. Lixieira, né? Que o nome é Litia, é isso mesmo, né? É esse nome aqui, é Liticia chineses. É o nome científico, né? É lixieira, é o nome, estou repetindo, é uma árvore de crescimento lento e médio, que pode atingir até 15 a 20 metros, né, de altura. Seus frutos são pequenos, né? Com casca grossa, são ricos em vitamina C, né? É usado para fazer geleias, licores, sorvetes, né? É uma excelente espécie para quintais e pomares na própria casa, no fundo do quintal, né? Já é altamente ornamental e favorece uma generosa sombra. Pode ser cultivado em vaso. Iluminação é sol pleno. Regar, pode fazer uma irrigação, por exemplo, molhar com água é de 3 a 4 semanas, 3 a 4 vezes na semana, né? Evitar o encharcamento, que ela não gosta de muita água. Época do fruto, dezembro e fevereiro, né? Então está aí, né? A caramboleira também. O nome da carambola é Averroa carambola. Averroa carambola, né? Então, ela é muito bom, ela é rica em potássio, né? É uma árvore, a caramboleira, né? Ela, ela cresce, ela alcança até 8 metros de altura. Ela cresce rápido, já começa a dar o fruto, né? Em torno de 4 anos após o plantio já começa a produzir fruto. Seu fruto, né? Carambola é rico em vitamina C, né? Possui uma aparência exótica, né? E é muito rico em potássio, né? E ela não pode ser tomada muito em excesso devido ao potássio, né? Pode ser usado para suco, doce, geleia, chá. É cultivado em vaso também, jardim, quintais, sítio, chácara, clima tropical, que não suporta a geada, né? Iluminação, sol pleno ou meia sombra, né? Regar, molhar ela, né? 2 a 3 vezes na semana. Época dos frutos, né? Da caramboleira, primavera e verão. Agora, a laranja, nome científico, a gente sabe que é Citrus sinensis, é o nome. É muito importante a laranja também, uma árvore de porte médio, que tem vida produtiva de 50 a 60 anos. Seus primeiros frutos, por exemplo, surgem 24 meses após o plantio, né? Ideal para o cultivo em vasos, né? Grande ou diretamente no solo, no quintal, no jardim, né? Iluminação, sol pleno, a irrigação ou regar, né, com água é 2 a 3 vezes na semana só. A época do fruto é o ano todo, né? E tem a macieira, né? A macieira, o nome científico é Malus pumila. É o nome científico. A macieira, ela é uma árvore de porte grande, pode atingir, por exemplo, até 10 metros de altura, né? Os frutos somente começam a ser produzidos de 3 anos após o plantio, né? Por ter uma grande proporção. O ideal para quintais com bastante espaço ou chácara, né? Iluminação é o sol pleno, né? Para regar a planta com água é 2 a 3 vezes na semana. A época do fruto é dezembro a maio, né?
E tem, por exemplo, a mangueira, que é Mangifera indica, né? É o nome científico. A mangueira usa as folhas, né, como remédio, né? Ela é ótima para problema de pulmão, problema de gripe. Ela é para uma diversidade, são medicinal, tanto a casca da mangueira como a folha e também o fruto também é saboroso. A árvore frutífera que pode ter em casa, né? Precisa de espaço, é claro, né? Ela atinge uns 30 metros de altura, né? São frutos que são colhidos entre a primavera e o verão. Algumas espécies produzem, por exemplo, 2 vezes ao ano, né? A iluminação, por exemplo, é o sol pleno. Para regar, né? Rega-se 1 a 2 vezes na semana só. Época do fruto, novembro a janeiro, né? E tem a amoreira, né? A moreira, que o nome científico é Morus nigra, também é o nome científico também. A moreira é muito bom, né? Geralmente possui um grande porte, né? Ela é cultivado em vaso também. Fica em tamanho menor, né? Quando em vaso ela fica mais pequeno, tamanho menor, né? Agora, se plantar no quintal, na terra mesmo, direto na terra, ela cresce muito mais, né? Produz amoras, frutos pequenos, doces, né? Que lembra da framboesa, né? A planta pode ser plantada em quintal, né? Chega até 12 metros de alturas. E iluminação é o sol pleno. Para regar 1 a 2 vezes na semana, época do fruto, setembro a novembro, né? E já a gravioleira, que o nome científico também é Annona muricata. Essa é gravioleira. A gravioleira também ela é muito importante. É uma árvore frutífera ideal para pequenos quintais, né? Já é uma espécie de pequeno porte, né? Que atinge 4 a 8 metros. Tem vários tipos de plantas, né? Por exemplo, a gravioleira, existe gravioleira que cresce bastante, né? 4 a 8 metros, né? Sua copa é pequena, né? Ramos e folhagem compacta, né? E ela é muito importante, seus frutos são ótimos, são deliciosos, adocicado, né? É, Conhecido como graviola, são grandes, normalmente começa a dar frutos rápidos, cerca de 1 ano após o plantio ela começa a produzir, né? Porém, entretanto, é recomendado a eliminação dos primeiros frutos para que a espécie cresça com mais vigor, né? É indicado cultivar em regiões de clima quente, iluminação sol pleno, a irrigação, né, tem regar 2 a 3 vezes na semana, somente se o solo estiver seco, senão não deve irrigar, molhar, né? Regar ela só quando o solo está seco, né? Época do fruto é em maio e outubro. Como a goiabeira também, a goiabeira, que o nome científico também é Psidium guajava. Então aí são nomes, né? São nomes que são importantíssimos, sim, que a gente precisa conhecer, né? Hoje todo mundo conhece o que é a goiaba, né? Goiabeira, né? Embora tem vários tipos, né? Tem a goiaba branca, tem a goiaba que quando parte ela é vermelha, tem a goiaba, diversos tipos de goiaba, né? A árvore que rápido crescimento, ela tem um rápido crescimento, pelo menos 15
Por exemplo, a árvore, ela é uma árvore de rápido crescimento, é produtiva por pelo menos 15 anos, além das frutas, né? Que são deliciosas e saudáveis, né? Suas folhas também produz propriedades medicinais, né? No geral, não cresce muito, ficando de porte médio depois de adulta. É ideal para quintais. A iluminação também é sol pleno, né? Regar 2 vezes na semana. A época dos frutos da goiabeira é dezembro e março, né? Então, está aí, né? Já a pitangueira, que é o nome científico, Eugênia uniflora. A pitangueira também, uma árvore frutífera de porte pequeno, ideal para ser plantado em espaço pequeno e até em vaso, né? Uma ótima opção, né, para quem mora em apartamentos ou como árvore para calçadas, por exemplo, né? Floresce e dá fruto 2 vezes por ano, né? A iluminação tem que ser sol pleno. Para regar e molhar é 2 a 3 vezes na semana durante o verão. Diminua a frequência no inverno, né? Época de frutos, agosto até o início de outubro, março, ao início de abril também, né? Aceroleira. O nome científico é Malpighiacerosa emarginata, né? É a ceroleira, né? Ela é boa também. A cerola é uma árvore de pequeno porte, atinge até 3 metros de altura. Seus frutos, muito bom, muito doce, usado na produção de sucos ricos em vitamina C, né? É uma boa opção para plantar em jardim, espaços pequenos de casa, né? Os frutos começam a surgir após 8 meses de plantio, né? Porém, dependendo das condições climáticas, pode haver alteração. Iluminação, sol pleno, rega, para irrigar ou molhar regar de 2 a 3 vezes na semana. Colocar água somente se o solo estiver seco. Época de frutos, setembro a março, né? Já a jabuticabeira, que é Myrciaria cauliflora, né? Ela é muito importante também, de origem brasileira. Essa árvore floresce 2 vezes no ano. É uma árvore de pequeno porte, né? Dependendo do cuidado e do clima onde for plantada. Ela pode crescer em média de 8 metros de altura. Você pode cultivar em quintais ou ter uma jabuticabeira em vaso, né? A iluminação é o sol pleno, né? Sol normal. Regar diariamente. Época do fruto, agosto a novembro, né? Então está aí, né? E também o cajueiro. O cajueiro, o nome científico é Anacardium occidentale, né? O cajueiro também, geralmente ele atinge 5 a 12 metros, né? Mas, se bem cuidado, pode alcançar até 20 metros de altura. Com a casca do seu tronco, é possível fazer um chá que ajuda no tratamento de diabetes e protege o coração, né? É tanto o caju como a folha, como a casca, são medicinais, né? Uma árvore apropriada para os quintais. Também a iluminação é sol pleno, né? Irrigação ou regar com água a cada 15 dias. A época do fruto, por exemplo, é janeiro a fevereiro, né? E tem o abacateiro, que a gente sempre comenta, eu já comentei aqui, né?
através das nossas palestras, eu já tenho comentado muitas vezes, né? Eu tenho comentado, tem vídeos que falam sobre esse assunto, né? Abacateiro que venceu o nome Pérsia Americana, né? Hoje se vende o óleo de abacateiro, né? Que também é medicinal, né? A gente sabe que as folhas também ela é medicinal, né? Ela tem o mesmo efeito e até melhor do diazepam, né? Diazepam, né? Ela tem um efeito muito melhor do que o diazepam, um medicamento que tem aí, e ela é bom por problemas de rim, pressão, né? Ela serve vários benefícios, né? Então a gente tem que acreditar. Se a gente acredita que o Criador ele fez a terra produzir plantas, frutas, a gente tem que acreditar que o Criador ele pôs umas propriedades medicinais na folha, né? Que nem a folha do abacate, né? Ela tem as propriedades que Deus deixou. O Deus Criador ele pôs essas propriedades. Então, se eu acredito, por exemplo, que o Criador fez, eu não, também não podemos ser incrédulo e não acreditar que o Criador deixou propriedades boas para a saúde da humanidade. Eu tenho que acreditar, porque o Criador ele fez, ele deixou os bons princípios, os valores, né, os nutrientes, os minerais, os antioxidantes, né? Ele deixou, né? Então isso que é importante. E o abacateiro, ele tem o porte médio e alto, pode atingir até 7 a 20 metros de altura, né? 7 a 20 metros de altura. É ótimo para ser plantado em quintais grandes, né? E além dos frutos, né, que são saudáveis, né, gordura saudável, né? Também proporcionam uma boa sombra onde ele é plantado, né? A iluminação é sol pleno, sol natural, regar diariamente, época dos frutos fevereiros a agosto, né? A espécie de árvore frutífera que é muito bom ter em casa, né? São muito as variedades, né? Tem muitas variedades. E é possível cultivar um pomar, né? Perto de você, perto de qualquer pessoa que deseja, né? Então está aí que são coisas importantes, né? Que a gente vê que o Brasil tem oportunidade, né? De plantar, de produzir pomares, né? Pomares maravilhosos, né? E eu quero também aproveitar e falar um pouco sobre o assunto muito importante sobre os açúcares, né? Açúcares naturais, saúde e comparação, né, com os açúcares processados, né? Tem vários tipos de açúcar hoje, né? Inclusive o açúcar refinado, né? Tem o açúcar refinados, né? E deve ser usado e é usado, né, na culinária, fazer o bolo, fazer um prato doce, né? É muito importante, né? Porque o açúcar, ele serve para adoçar e ele serve como conservante, né? Primeiro, adoçar. Segundo, estrutura, né? Ao fazer um bolo, né? Terceiro, umidade, ele produz uma umidade, um equilíbrio, né? O quarto, ele traz maciez, o açúcar traz maciez, né? Crocância, né? Faz também dourar, né? Por exemplo, fazer um pão com açúcar,
ou um bolo, ele faz ele dourar mais rápido no açúcar, ele produz maciez, né? E crocância. E o quinto, ele ajuda a dar cor, né? O sexto, auxilia na fermentação também, ajuda, né? No sétimo, conservação, durabilidade, né? Impede o crescimento de bactérias, fungo, né? Conserva um pouco mais, né? Porque o açúcar, ele também é um conservante, né? Embora que em excesso faz mal, né? O açúcar refinado não é muito aconselhável, mas é usado, né? Em várias culinárias, em vários pratos, né? Então, é importante, né, que analisar o dulçor, né? O dulçor do adoçantes, são vários adoçantes, né? Por exemplo, o eritrol, né? Tem menos doçura, 70% menos doçura, né? Tem tem vários, né? Estévia, que adoça 300 vezes mais do que o açúcar, a estévia, né? É uma planta, né? É uma planta e é muito importante as pessoas terem um equilíbrio no uso, né? E tem o adoçante sintético, né? Que é sucralose, né? Sucralose e aspartame também, né? É uma coisa assim, né? E tem vários tipos de açúcar. Tem o açúcar do milho, tem açúcar, por exemplo, da fruta, frutose. Tem o açúcar do coco, tem o melado, tem o açúcar demerara, né? Tem o mascavo, tem o xilitol. Tem vários tipos de açúcar, né? E é necessário que tenha, sim, um pouco de doce, né? Nas coisas, no bolo, né? Nas geleias, né? Os açúcares naturais e os açúcares processados, né? Então, nos últimos anos, buscam-se por uma alimentação muito mais saudável, consciente, e tem levado as pessoas a repensarem seus hábitos alimentares, né? Então, um dos pontos cruciais dessa mudança é a forma como encararmos os açúcares em nossa dieta. Afinal, o consumo excessivo de açúcar, a gente sabe que refinados, que é adicionado, tem sido associado a uma das séries de problemas de saúde. Por exemplo, a obesidade, a diabetes, doenças cardiovasculares, né? Mas tem uma alternativa, né, ganhando destaque, a utilização de açúcar mais natural, né? Pensando nisso, que os açúcar naturais é muito bom, né? A saúde. Eles podem ser em comparação com açúcar processado, como açúcar refinado e os adoçantes, principalmente os açúcares mais naturais são muito importantes. Os açúcares naturais e os processados, né? O açúcar refinado, também conhecido como açúcar branco e refinado, é amplamente utilizado na indústria alimentícia, né? Que passa por um processo, por exemplo, de refinamento, que remove quase todos os nutrientes, as fibras, deixando apenas a sacarose, né? Então, o consumo de açúcar refinado, a gente sabe que em excesso tem sido associado a problemas de saúde, né? Inclusive ganhando peso, engordando as pessoas, né? O aumento do risco de diabetes, doença cardiovascular também, né? Inflamação do organismo, né?
Então, tem vários, os adoçantes artificiais, também uma alternativa controvérsia, né? Muitas pessoas, né, recorrem ao adoçante artificial, como a aspartame e sacarina, né, que é artificial, né, com uma opção para reduzir a ingestão de caloria, né? No entanto, esses adoçantes têm sido objeto da controvérsia e estudo que sugere que seu consumo pode estar ligados a efeito adverso, né, como distúrbio metabólico, desregulação do apetite, né, assim por diante, né. Então, os açúcares naturais, como encontrados em frutas, por exemplo, mel, bolo, xarope de agave, são considerados a alternativa mais saudável ao açúcar refinados e os adoçantes artificiais que não são bons, né? Então, é uma alternativa usar mais naturais, né? Porque eles são menos processados, né? E geralmente contêm nutrientes adicionais como vitamina, minerais, antioxidantes, né? Os açúcares naturais costumam ter um índice glicêmico, por exemplo, mais baixo, né? O que significa que causa uma elevação mais lenta do açúcar no sangue, né? Então, existem diversos tipos de açúcar, a gente sabe, né? Disponível no mercado, né? Cada um com suas características distintas e uso específico, né? Por exemplo, o açúcar demerário, né? Então, é importante a gente ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio. O açúcar demerário, ao usar no pão, ao usar, por exemplo, fazer um bolo, uma geleia, hoje não há necessidade de colocar muitos açúcar, mas pode adoçar sim, desde que não seja em excesso. O açúcar demerário, por exemplo, este é um dos tipos mais artesanais, né? Não passa por processo de purificação, né? Ele não passa, mantendo uma coloração escura e cristais levemente úmidos devido ao resíduo de melaço, né? E tem, por exemplo, o açúcar cristal, que é originado do açúcar demerara. O açúcar cristal passa por processos químicos, incluindo a sulfitação do caldo, né? Lavagem e remoção do mel que envolve os cristais. Apresenta cristais de diversos tamanhos. E tem o açúcar refinado, que é o tipo mais comum, né? Com grãos brancos, né? Refinado e dissolução de açúcar cristais, além de remoção de impureza por métodos físico e químico. Tem o açúcar de confeiteiro também, que é extremamente fino, né? Observante de umidade, o açúcar de confeiteiro é frequentemente misturado em uma pequena quantidade de amido para evitar aglomeração. Tem o açúcar mascavo e rapadura. São esses, é muito bom, né? O mascavo é bom, a rapadura é bom. Após obtido das primeiras extração da cana de açúcar, contém sacarose, glicose, frutose e minerais como cálcio, fósforo. Então note bem que o açúcar rapadura e mascavo, ele tem cálcio, cálcio, ele tem fósforo, ele tem ferro, né? E tem vários minerais. É muito importante para as pessoas usar, né? E a rapadura é sólida, né? Devido à concentração de caldo de cana de açúcar, né? A rapadura, ela é rapadura, né? Ela é dura, né? Já o açúcar mascavo, que tem
esses minerais também, tanto o açúcar mascavo como a rapadura. A rapadura pode usar para adoçar chá, para adoçar, né? Pode usar até para fazer bolo, né? É só triturar a rapadura e usar, né? A rapadura pode usar, sim. O melado também é criado pela fervura do caldo de cana até atingir uma concentração, por exemplo, de açúcar de aproximadamente 65 a 70%. O melado contém sacarose, frutose, vitamina D complexo B, né? Já o açúcar líquido e o açúcar líquido invertido, ele é destinado principalmente à indústria, são ideal para alimentos que requerem açúcar na forma dissolvida, como por exemplo xarope, sorvetes. O líquido é invertido e obtido a partir da hidrólise da sacarose, resultando em diferente concentração de glicose, frutose e sacarose, né? Açúcar orgânico, né? Vamos ver, preste atenção, né? Eu tenho que ler aqui, com certeza, né? Eu preciso ler, né? Preste atenção que eu preciso ler também para poder comentar nessa palestra, né? Porque senão aí não tem jeito, né? Eu preciso ler isso daqui. Eu preciso comentar sobre o açúcar. O açúcar orgânico é produzido sem aditivo químico. O açúcar orgânico é produzido sem aditivos químicos ao longo da etapa agrícolas e industriais. O açúcar orgânico segue os princípios internacionais da agricultura orgânica e é regularmente certificado. Também sobre o mel. O mel é um processo natural. O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar das plantas e pode ser classificado de acordo com o processo de produção como virgem, centrifugado, prensado e em favo, além de ser categorizado como mel de mesa ou industrial, né? Além disso, tipos de açúcar também existem adoçantes artificiais como sacarose, frutose, glicose, encontrado na cana de açúcar, frutas e mel, né? Que é frutose, quer dizer, encontra açúcar da fruta, né? E a sacarose e assim por diante, né? Glicose, né? Por exemplo, existe glicose feito e tirado do milho, né? Que é a glicose do milho, né? Então aí a gente vê, né? Além disso, há os polinóis, como o sorbitrol, o manitol, né? Xilitol, eritritol, né? Eritritol, que são açúcares alcoólico menos calórico e tem absorção incompleta no trato gastrointestinal, né? Então aí está, né? Reduzir o consumo do açúcar é muito bom, né? É uma decisão inteligente para melhorar a saúde geral e prevenir, né, de uma série de problemas, né? Porque o excesso de açúcar leva a diabetes, doenças cardiovasculares, né? Cortar o açúcar da dieta pode ser desafiador, né? Desafiador, mas é possível sim diminuir o açúcar, né? Eu não posso ser radical e dizer que não pode usar o açúcar. Pode usar açúcar, mas moderado, né? Então tem que ser moderado o uso do açúcar, né? Então é saudável começar pela conscientização dos alimentos que contêm açúcar, né? Incluindo aqueles onde ele pode estar
escondido, né? Como molho para salada, alimentos processados. Substituir gradualmente o açúcar refinado por alternativas mais naturais, como o mel, o açúcar mascavo, que ele é muito bom, né? Então pode substituir, né? Além disso, né? Incorporar alimentos ricos em fibra, frutas, vegetais, grãos integrais, né? Pode ajudar, né? A reduzir o desejo por açúcar, né? Então está aí, né? Vamos entender, vamos compreender que cada um tem que fazer a sua diferença. Eu quero agora, mais uma vez, a dizer a todos que ouvem as nossas palestras, vamos se unir, né? Vamos cada vez mais se unir, porque a união é a força, né? É quando nós pegamos, né, uma quantidade, né, de galhos de alecrim do campo, né, e nós unimos aquele alecrim do campo, né, que também ela serve, ela é planta medicinal. Une aqueles galhos de feixe de alecrim do campo e depois passa um barbante ou então uma corda bem afrouxada e depois tenta quebrar para ver, né? Você tenta quebrar aquele feixe de alecrim do campo ou vassoura do campo, né? Como muitos falam, vassoura do campo. Tenta quebrar, não consegue quebrar. Assim é a união de nós, né, do povo brasileiro. Se todos os jovens, crianças, os avós, bisavós, todos primos, né, e assim por diante, né, marido, mulher, todos se unir, então, e fazer a diferença. Cada um cuidar da sua família, cuidar lá da sua prefeitura, cuidar da sua cidade, orar pela sua cidade para Deus repreender, né? A miséria, a fome, os espíritos malignos, né? Se cada um fazer e tomar essa atitude, eu vou fazer a diferença, vou orar para a minha rua, para os meus vizinhos, para o povo que mora na cidade, para aqueles que trabalham, né, nas empresas, nos postos, no mercado. Se cada um tomar atitude e fazer a diferença, como eu já tenho falado, vocês serão o sal da terra e vai fazer a diferença no Brasil. O Brasil vai mudar, sim. O Brasil, você pode ser um instrumento para mudar a situação do Brasil, para viver melhor, né? Para transmitir a bênção de Deus na sua cidade, na sua família, no seu casamento, na sua igreja, na sua empresa, na sua associação. Você pode fazer isso, né? É possível, é só tomar atitude como exemplo de se unir os galhos, né, de vassoura, né? Vassoura do campo, ou então o alecrim do campo. Você une as folhas, os galhos. Um só você consegue quebrar, mas quando você une bastante galhos da vassoura do campo, ou alecrim do campo, como eu tenho falado, aí você tenta quebrar, você não consegue. Assim é a união do Brasil, união dos brasileiros. Quando os brasileiros tomam atitude, fala, eu quero ser o sal para não deixar estragar as coisas. Eu já falei no outro vídeo, eu não vou repetir o que eu falei. Mas se você se tornar o sal, passar gás, não deixar estragar a sua cidade,
não deixar estragar a sua prefeitura, não deixar estragar o Congresso, onde você vai lá como parlamentar no Congresso, no Senado, lá no Supremo Tribunal Federal, né? Nas prefeituras, nas câmaras municipais. Se você lhe propor, eu vou ser a diferença, eu vou ser o sal para mudar, para salgar e não para deixar estragar o Brasil, estragar a minha família, estragar, por exemplo, a minha cidade, o meu povo. Eu vou ser um exemplo. Você vai conseguir. É só não desanimar, é só não olhar para os obstáculos, né, os espinhos, né? Porque está escrito, né, até tem é um ditado verdadeiro, né, que aquele que semeia a boa semente, né? Aquele que semeia a boa semente, chorando e gemendo, trará os seus frutos e a produção da semente vocês todo verá. Você semeia a boa semente para você no futuro, o que você planta agora, no futuro você vai colher. Se você semear o bem, né? Semear boa semente. A boa semente, você vai colher os frutos, entendeu? É isso que eu quero ressaltar, né? Então, é importante semear a boa semente e ser, né, o sal da terra, né? O sal da terra, porque o sal serve para conservar, o sal serve para temperar. O mundo está vamos ver aqui, ele está destemperado, né? É duro porque a gente tem que falar meio lento para não errar. O Brasil está destemperado. Está destemperado. Então, nós precisamos ser o sal para temperar o Brasil para que ele não seja destemperado e não venha estragar, né? E vamos lutar e fazer a diferença no seu jardim, na sua horta, né? No seu quintal, na sua casa, nas ruas, lá quando na farmácia, no mercado, né? Na loja de roupa, tem que fazer a sua diferença. Então, até a próxima oportunidade. E assista, pode repetir estas palestras, pode repetir e sempre ouvindo novidades que a gente sempre vai trazer, né? E isso é muito importante. E até a próxima oportunidade.